Olá, meus amados, queridos irmãos, graça e paz. É bom poder chegar até você mais uma vez com a nossa meditação da Palavra de Deus e porções diárias da Palavra. E assim nós temos a oportunidade de estarmos meditando em um versículo da Palavra de Deus. Quero desejar para você, que você tenha uma semana muito abençoada, juntamente com toda a sua casa, sua família. Eu quero ler hoje o texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo de número 28, que diz para nós o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Que palavra confortadora é esta! Que palavra belíssima que está aqui registrada para nós. Capítulo 8 de Romanos é um capítulo muito especial, muito maravilhoso, da revelação da palavra de Deus, em que trata de tantos assuntos, diversos são aqui as orientações, ensinamentos para nós, mas aqui de forma específica nós temos a declaração: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nós não vamos entender, em muitas circunstâncias nós ficaremos até confusos, como que algumas coisas que acontecem no dia a dia, da nossa vida, da nossa família, de pessoas conhecidas, como que uma situação adversa, como que uma situação de enfermidade, de acidente, de tragédia, tantas coisas que nós atribuímos no nosso dia a dia e que nós podemos falar que isso vai gerar bem, ou vai fazer o bem, ou será para o bem. Então as perguntas são muitas para todos nós. Com certeza você já ouviu alguém fazer a pergunta diante de uma enfermidade de uma criança, diante de um acidente trágico de uma família, diante de uma situação desagradável, vivenciada, como que isso pode concorrer para o bem? Mas a palavra de Deus está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós lembrarmos, por exemplo, José, ele foi odiado pelos seus irmãos. José, ele foi vendido para uma caravana que passava de mercadores ali, José foi vendido, revendido lá no Egito. José foi preso por uma injustiça. José, na prisão, ficou esquecido e depois José saiu da prisão para se tornar o grande governante do Egito. No primeiro momento, no começo da história, alguém poderia dizer que ele estava sendo injustiçado, que ali não tinha nada de bem, que todas aquelas ações, tudo que estava acontecendo era sempre ruim, mas no final o que nós vemos é que José diz que ele foi levado por Deus para abençoar o povo de Deus. Então, ali nós vemos claramente que aqueles passos ruins aos olhos de José e nosso também, ao final se tornou algo muito bom. Poderíamos citar outros exemplos, Nós temos aí a própria morte dos primogênitos na terra do Egito, dos primogênitos, a morte das crianças, dos meninos, E José, vemos que Moisés, ele ficou protegido naquela arca que a mãe havia construído, e Moisés, então, foi salvo no meio das águas, e depois ele se tornou o grande líder do povo de Deus para levar o povo de Deus em direção à terra prometida. Então, aparentemente, algo extremamente ruim, mas no meio de tudo aquilo, a vida de Moisés, assim então, foi preservada e ele se tornou o grande líder do povo de Deus. Poderíamos citar outros exemplos, mas gostaria de ficar nesses, porque na sua vida e na minha não é diferente. Existem momentos que nós ficamos perguntando: por que está acontecendo isso? Para que está acontecendo isso? Qual é o propósito de tudo isso que está acontecendo? E, de repente, quando nós olhamos para trás, quando nós avaliamos os tempos difíceis que passamos
de repente percebemos que tinha um propósito estabelecido por Deus para abençoar a nossa vida. Então é importante que eu e você vivamos por esta certeza, por esta confiança, né, por esta convicção. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que assim o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe, nos conduza, né, e que nós tenhamos sempre a confiança de que de Deus só vem o melhor para nós. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, nós somos gratos pela Tua palavra revelada, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, especialmente, ó Deus, quando nós muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, não entendemos, ó Deus, as dificuldades que passamos, sofrimentos, ó Deus, que muitas vezes chegam também em nossa vida, muitas vezes nós não entendemos aquilo que está acontecendo ao nosso redor, ou no mundo de uma forma geral, mas eu te peço, ó Deus, que nos ajude para sempre estarmos fundados, alicerçados na Tua palavra. E quando, Deus, nós podemos receber que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se nós de fato amamos o Senhor, podemos descansar nesta verdade. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, seja conosco neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Até o próximo encontro, se Deus permitir.